Vista ou visão? Qual seria a diferença? Em Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, fala da história de um cego chamado Bartimeu. A história diz que Bartimeu estava assentado numa ocasião, mendigando na beira do caminho. Jesus passa e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou que o chamassem. Chamaram ele largou a sua capa, chegou até Jesus e Jesus pergunta: que queres que te faça? E Bartimeu então fala: eu quero ver. E Jesus então o cura. Uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é que ela tem autoridade para falar de todo e qualquer assunto. E quando eu leio a história de Bartimeu, eu aprendo muitas coisas com este homem. Para começar, a Bíblia fala que ele estava na beira do caminho. O lugar que ele estava não era bom, porque beira do caminho não é um bom lugar. Todas as variações da palavra beira do caminho não são boas. Quando um carro quebra, para onde ele vai? Para a beira do caminho. Quando a chuva cai e lava a pista e lava a rua, para onde ela leva a sujeira? Para a beira do caminho. Quando alguém está andando de carro e quer deixar outro que está atrás passar e quer daí diminuir a velocidade, para onde vai? Para a beira do caminho. Então nenhuma variação da beira do caminho é boa. Então o lugar onde este homem estava não era um bom lugar. E a Bíblia fala que quando ele ouve Jesus passar, ele começa a clamar. E o que eu gosto nessa história, para começar, é que você não vê ninguém motivando Bartimeu. Você não vê ninguém falando para ele: olha, Bartimeu, começa a gritar, começa a clamar, Jesus está passando, quem sabe ele não te ouve e não te cura. É muito bom quando nós temos pessoas nos motivando para sairmos da beira do caminho, para partirmos em direção a algo melhor. É muito bom ter pessoas nos motivando, mas é mais tremendo quando ninguém te motiva, quando não existe motivação nenhuma, e você então decide sair da beira do caminho por conta própria. Isso é fantástico. E Bartimeu então, quando ouve que era Jesus passando, a Bíblia fala que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Olha só, o lugar que ele estava não era bom. E ele era cego, mas não era surdo. Eu vejo aí que, embora ele fosse cego e fosse incompleto, ele não estava choramingando pela falta dos sentidos que ele não tinha. Ele não fica reclamando: eu sou cego, eu nunca vou sair daqui porque eu sou cego, eu sou incompleto. Ele não olha e fica se lamentando por aquilo que lhe faltava. Podia ser cego, mas tinha ouvido e tinha boca. Podia não ter todos os sentidos, mas ele fez bom uso daquilo que ele tinha. E é interessante que ele chama Jesus de um nome messiânico. Ele podia ser cego, podia não ter vista, mas tinha visão, porque ele chama Jesus como filho de Davi. Certamente onde ele estava, ele ouviu as pessoas falarem, ouviu alguém falar sobre este homem chamado Jesus. Certamente alguém falou para ele, alguém recitou alguns textos da Bíblia, da palavra de Deus para ele. E você sabe que na beira do caminho, por não ser um bom lugar, as conversas não são boas. Aquilo que se ouve é mesclado entre coisas boas e ruins. Mas Bartimeu soube filtrar o que ele deveria ouvir
e aquilo que ele não deveria ouvir. E ele assimila aquilo que é bom, porque ele chama Jesus de um nome messiânico. A gente vê aí que ele soube filtrar as informações. E uma coisa que nós precisamos fazer é isto nos dias de hoje: filtrar as suas informações. Aquilo que você ouve constantemente, você acaba acreditando. Não é à toa que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Não é à toa que a Bíblia diz que quanto mais eu ouço, mais fé eu tenho. Porque aquilo que se ouve constantemente, você acaba acreditando. Se você fica ouvindo coisas do tipo: o Brasil está em crise, as coisas não estão boas, o negócio não vai dar certo. Se você ficar ouvindo isso constantemente, você vai acabar acreditando que nada vai dar certo. Por isso a importância de filtrar aquilo que você está ouvindo. Aquilo que não é bom, joga fora. Não dê tempo, não dê atenção para informações que não vão te acrescentar. Não gasta tempo ouvindo bobagens. Hoje você tem o celular, que é uma ferramenta boa, mas também maligna. Você tem muitas informações boas, mas também tem muita coisa ruim que não presta. Saiba filtrar aquilo que é bom. Saiba gastar tempo em aprender e absorver coisas boas, informações que vão fazer diferença na sua vida, que pode mudar a tua vida amanhã. Não gaste tempo hoje em coisas que não dão resultado, não vão dar fruto, não vai te trazer nada de bom. Aprenda a filtrar aquilo que é bom. Então a Bíblia fala que nesse instante ele começa a clamar e a multidão começa a impedir ele. E quanto mais a multidão impedia, mais ele clamava. Uma coisa interessante é que toda vez que você for tomar uma decisão, que essa decisão for te levar perto de Jesus, haverá uma multidão de impedimento, de empecilhos. Quando você decide de repente orar um pouco mais, quando você toma a decisão de ler um pouco mais a palavra, perceba que sempre há uma multidão de coisas que se levanta para impedir você de chegar perto de Deus. Sabe por quê? Porque um passo que você dá em direção a Deus é um passo mais longe do diabo. E o diabo não quer ficar sozinho. Por isso que todas as vezes que você toma uma decisão que vai te levar mais perto de Deus, ele se levanta com uma multidão de empecilhos, porque ele não quer ficar sozinho. E Bartimeu sabia que muitas oportunidades na vida são únicas. E afinal de contas, era a vida dele ali que estava em jogo. E ele não se deixa abater, ele corre e continua a clamar cada vez mais forte. Porque afinal de contas, era a vida dele ali que estava em jogo. Então a Bíblia fala que Jesus ouve e o manda chamar. E aí, interessante que quando Bartimeu estava indo, a Bíblia fala que ele deixa para trás a capa. Por que ele deixa para trás? Porque ele sabia com quem ele iria tratar. A atitude de Zaqueu de deixar a capa era como se ele estivesse dizendo: eu vou deixar essa capa para trás, porque eu não cheguei perto de Jesus ainda, mas eu sei que para cá eu não volto mais. Eu ainda não cheguei perto dele, mas eu sei que para esta vida eu não volto mais. Que coisa linda isso! Ele sabia com quem que ele estava indo tratar. E quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que te faça? É interessante porque Jesus sabia que Bartimeu era cego. Mas a pergunta de Jesus era como se estivesse dizendo: Bartimeu,
Você tem um desejo e uma necessidade. Qual dos dois eu atendo? O que você quer ou o que você precisa? Se Jesus estivesse fazendo essa pergunta para você hoje, qual você escolheria? Porque nem tudo que você quer você precisa, mas muita coisa que você precisa você não quer. Nós precisamos. Você chega para um bêbado e você fala para ele: você precisa largar a mão de beber. Eu preciso largar a mão de beber. Mas você quer? Você chega para um fumante: você precisa largar a mão de fumar. Eu preciso largar a mão de fumar. Mas você quer? Você precisa chegar mais perto de Deus. Eu preciso chegar mais perto. Mas você quer? Você precisa ler mais a Bíblia. Eu preciso ler mais a Bíblia. Mas você quer realmente? E aí então, quando ele fala para Jesus o que quer, Jesus o cura. E a Bíblia fala que ele segue daí então ao Senhor.